Evangelho de Lucas 8, o Senhor é santo e maravilhoso, a partir do aleluia. verso 43. Graças a Deus, né? A gente está falando de cura, de milagre. Então vamos falar de cura e Aleluia, de milagre Jesus. nas nossas vidas, né? Leia, pastor, uns 6, 7 versículos. No verso 43. 43 seguinte, né? É até o verso 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum puderam ser curados. Chegando por detrás dele, tocou na orla dos seus vestidos e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, e disse Pedro, que estava com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem me tocou? E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque também conheci que de mim saiu virtude. Ô glória! Graças a Deus, que palavra linda, né? Graças a Deus. Antes de nós entrar na palavra, quero transmitir um recado. Está aqui o irmão que congregou conosco, mandou um abraço para o senhor, o irmão Alessandro. Ele está assistindo, acompanhando. O meu pastor, o pastor Divino, o xará do pastor Divino também estava assistindo. É o primeiro morador, o Alessandro, o primeiro morador da igreja. O primeiro Está morador. pastoreando a igreja. Nós ganhamos umas 20 pessoas, nós trabalhamos com umas 20 pessoas nessa família. E ele já é pastor de igreja. Aleluia, né? O irmão pode assentar, fica à vontade. E é Deus quem faz, né? Um abraço também, pastor Divino. Era o senhor estar aqui, né? Mas nós hoje, mas não foi possível, Deus sabe o porquê, né? E Deus continua abençoando o senhor também, a pastora Maria. Enfim, todos os irmãos, amigos que estão acompanhando nós através das redes sociais. Um abraço, que Deus venha abençoar a sua vida também. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui, nós começamos a falar, né, de libertação, de cura e também de milagre. Olhando para a palavra de Deus, né, toda a trajetória de Jesus é fazendo cura, milagre no meio do povo. Muitas pessoas foram curadas, foram libertas a partir do momento que encontrou com Jesus. E nesses encontros, essa mulher foi uma bem-aventurada. Ela arriscou a sua vida, né, para receber a vida que Cristo tinha dado para ela. Olhando, pastor Divino, né, para esse texto, naquela época a pessoa que tivesse impuro não podia andar no meio da sociedade. Era desprezada, era rejeitada. Mas essa mulher ouviu falar de um Jesus que qual nós estamos falando aqui nessa noite, que ele curava, que ele libertava. Mas sempre, muitas das vezes, quando a gente quer receber algo, muitas das vezes, pastor Divino, a gente às vezes procura pessoa errada, pessoas que nos desanimam, pessoas que levam a palavra ao contrário, para que nós não possamos alcançar o objetivo da nossa vida. Assim também estava aquela multidões, né, impedir que aquela mulher chegasse até Jesus, para que Jesus pudesse curar aquela enfermidade. E o mais interessante é que a Bíblia diz que aquela mulher tinha dinheiro, ela tinha recursos, mas só que a partir do momento que ela começou a fazer o tratamento, ela foi gastando tudo que tinha. Tudo, suas economias foram embora, porque ela estava confiada somente na medicina daquela época, até que ela pudesse encontrar com Jesus. Mas quando aquela mulher encontrou com Jesus, a história mudou. Jesus, E o mais aleluia. interessante é que a multidão, pastor Divino, estava
impedindo que ela chegasse até ele. Mas a Bíblia diz que a fé era tão grande daquela mulher que ela rompeu as barreiras, as dificuldades. Ela falou: não, eu não consigo chegar até ele, mas se eu chegar e tocar pelo menos nas vestes dele, eu serei curado. E assim Jesus, aquela mulher foi, né? E aconteceu aquele milagre. Da mesma forma, pastor Divino, aconteceu também com aquele homem que viveu 38 anos deitado na beira daquele poço, procurando, né, uma oportunidade para que quando as águas daquele tanque se movessem, ele pudesse descer, ou alguém pudesse colocar ele naquele lugar para que pudesse ser curado. 38 anos, ele naquela mesma fé, naquela mesma perseverança, e não desistiu. Aleluia. Até que um dia também chegou Jesus também. E chegou até ele, né? E Jesus procurou para ele: tu quer ficar curado? Mas, Senhor, todas as vezes que eu quero descer, eu não consigo. Chega alguém antes e desce na minha frente. Aí Jesus disse para ele: levanta e pega a tua cama e vai embora. Assim ele também fez. Pegou a cama, jogou nas suas costas e foi embora. E o mais interessante é que Jesus curou ele e foi embora. E aí veio os críticos, os fariseus, né, procurando ele. Quem foi que fez esse milagre? Ele falou: não sei, foi um homem. E a Bíblia diz que passaram alguns dias, né, um tempo depois, Jesus veio e encontrou com ele novamente. Ele já estava são, estava curado. Aí Jesus disse para ele: vá e não peque mais, para que não venha acontecer algo pior na sua vida. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes também é assim conosco, pastor Divino. Quando nós encontramos com Jesus, a nossa vida mudou. Tudo que nós fazíamos e praticava antes, nós temos que deixar para trás. Nós temos que deixar a nossa maneira de viver, os nossos costumes, as tradições, que muitos carregam as tradições do Pai, e também é um pecado contra Deus. Que nós temos, a Bíblia diz que nós temos que ser uma nova criatura a partir do momento que nós encontramos com Jesus. Aleluia. Jesus. Assim foi comigo, com o pastor Divino. Eu me lembro que quando nós mudamos aqui para Palmeira, a gente morou 6 anos aqui no município de Palmeira. No ano de 2009 a gente mudamos aqui para Palmeira, desviado, afastado da presença de Deus. Por 3 vezes nós se reconciliou, 2 ou 3 vezes, né, Madeniza? Na Assembleia de Deus Vila Nova. Só que nós não conseguíamos permanecer. Até que um dia fizeram uma campanha aqui na Assembleia de Deus do Campo Palmeira, campanha 30 dias orar pelos amigos. E naquela época cada um adotava uma pessoa descrente nas suas orações. E a minha menina, naquela época tinha uns 9 para 10, 11 anos por aí, ela estudava no colégio Ebenezer. E lá tinha uma jovem da Assembleia, tudo criança, olha só para você ver como é o agir de Deus. E aquela criança pegou e falou para minha menina, falou: olha, nós estamos acompanhando na igreja, eu vou orar para que Jesus venha te salvar. Foi. E aí a minha menina caçula, eu quero trazer ela aqui um dia aqui para estar louvando aqui, a Thalita, né? É uma benção também, igual a mãe para louvar, só eu não sei louvar, né, Madeniza? E aí, bom, ela chegou e falou para a mãe dela, falou para mim, falou: olha, na escola tem uma criança lá, a jovem, tudo comigo, ela está fazendo uma campanha para Jesus me salvar. E 30 dias, tal dia é o culto. E foi: não quer saber de crente não, quero ir para a igreja não. Tinha acabado de comprar um carro bom, e eu mandei eles trabalhando, tirando a habilitação, coloquei um som no carro e querendo só ouvir o que não agradava a Deus. E os dias vai passando, eu sei que vai chegando os dias. Aí chegou aquele belo dia de domingo. E aí ela disse: pai, hoje é o culto, nós vai. Eu falei: não vai. E aquela menina caiu num planto de choro. E quanto mais ela chorava, eu dizia não. E as horas vai passando, pastor Dino, as horas vai passando. Até quando foi chegando ali com as 5 mais ou menos, 4h30, 5 horas, aí meu coração começou a falar: então nós vai. Só que eu não quero saber nada de crente. E olha só o que Deus faz. E aí quando nós chegamos, o pessoal colocou nós bem na frente assim da igreja, aquela multidão, já falei: meu Deus. E aí veio o culto, veio a mensagem, e aquela mensagem parece que ela estava lendo, era a minha vida que estava acontecendo.
Aí veio o apelo, pastor Divino. Nesse dia 40 pessoas aceitaram Jesus. E dessas 40 pessoas foi eu, a Mandenise e minhas 2 filhas. E aí eu peguei e falei para a Mandenise, Mandenise, nós reconciliamos, agora iremos permanecer. Vamos caçar uma igreja para nos congregar. Porque eu nunca gostei, não gosto de gente exibida, de luxo, vaidade, não. Eu gosto das coisas simples e humildes. E aí eu fiquei andando aqui no setor de Palmeiras procurando uma igreja para congregar. Fui, ia num, ia no outro, né? Até o pastor Divino nos achar. Foi ele que achou nós, né? E aí a minha irmã que mora aqui em Palmeiras, né, já conhecia ela, falou assim, pastor Divino, o senhor podia visitar o meu irmão, mas é a minha cunhada, que eles reconciliou, para ver se eles permanecem firmes na igreja. Quando foi na terça-feira, na segunda-feira, né, chega o pastor Divino, igual chegou com aquela mesma moto, com violão na garupa. A verdinha, né? A mesma moto. Só que nós não estávamos lá em casa. E aí ele voltou. Quando foi passar uns 3, 4 dias, o pastor Divino volta de novo. Aí achou nós. Já entrou, nós já foi conversar. Já pegou o violão, mas a Mandenise. E já foi cantando os louvores, que a Mandenise nem conhece muitos louvores antigos. Aí virou só choro e alegria naquele dia. E aí ele disse, vai lá visitar nós fomos visitar ele. Só que, né, pastor Divino, eu vou contar assim, para os irmãos entender como Deus trabalha. Isso é edificante para a glória de Deus. Amém. E aí, bom, e a gente foi visitar ele. Aí a Mandenise, como a gente estava afastado da igreja, já estava com o cabelo cortado de bem na nuca, não tinha uma saia nem um vestido, só bermuda e calça. E aí nós fomos para a igreja dessa maneira. E aí a Bíblia diz que... Você vem como está. A hora que você for refazer a sua roupa, você já sabe. Isso. E assim Deus foi trabalhando em nossas vidas. Por isso que é importante a gente olhar não somente a aparência. Muitas das vezes eu olho para o pastor Divino, eu consigo enxergar o dia que ele está aqui, mas Deus conhece o que está por dentro de nós. A Bíblia também traz outra passagem que eu acho muito, que eu amo essa passagem. É aquela passagem, pastor Divino, que fala que os 4 homens que levaram aquele aleijado até Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava na casa, eu acredito que era na casa de Pedro, ensinando aquele povo. E aí, aqueles 4 homens ouviram falar que Jesus estava ensinando. E aí aquele homem, da mesma maneira que aquela mulher do fluxo de sangue acreditava que podia receber o milagre, aqueles 4 homens pegou e falou assim, para aí, Jesus está ali e ele pode curar, então vamos levar, né, meu amigo lá. Porque o verdadeiro amigo, irmão, é aquele que estende a mão sem pensar nada em troca. A verdadeira amizade é aquele que estende a mão, irmão, sem pensar em recompensa. Esse é o verdadeiro amigo. E assim aconteceu com aqueles 4 homens, eles pegou aquele aleijado, vamos levar até Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chegou e viu que a multidão era tão grande, e não tinha como eles entrar pela porta para levar aquele homem até Jesus. O que eles fizeram? Ele pensou, por aqui nós não vai, o que nós vamos fazer? Nós vamos amarrar uma corda, eu acredito eu, e vamos abrir o telhado e vamos descer aquele homem até Jesus. E assim a Bíblia diz que aconteceu. Aí quando ele desceu aquele homem até, eu acredito, desceu aos pés de Jesus, aí Jesus viu, para ele Jesus disse assim, filho, perdoado está os teus pecados. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Glória no meio também tinha muitas escribas e fariseus, os homens críticos daquela época. Aí eles dizem, somente no pensamento e no coração, ele falou assim, quem é esse que pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados é só Deus. Mas a Bíblia diz que como Jesus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe, tanto como eu estou falando, como está dentro do meu e do seu coração. Aí ele disse, pegou e falou assim, por que diz com arrogância no seu coração, só Deus pode perdoar pecado? Qual que é mais fácil dizer para o paralítico? Perdoar, estende seu pecado, ou dizer para o paralítico, pega a tua cama e anda? E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, aquele aleijado pegou a cama e pôs nas suas costas e foi embora. Aleluia, e o mais interessante é que a multidão que pediu que ele entrasse, teve que abrir caminho para ver ele para voltar, glorificando a Deus com a cama na Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muitas das vezes a multidão quer somente nos atrapalhar, irmão. Muitas das vezes a multidão só atrapalha.
Deus não trabalha com números, Deus trabalha com a qualidade que está dentro do nosso coração. Uma certa vez eu estava roçando pasto, pastor Divino, na fazenda de trator, só eu e Deus na beira do rio, um campinzão, quase a altura desse muro assim, 2 horas da tarde, o sol quente, e aquela piniqueira que dizia assim, falei, meu Deus, aquela barulheira do trator, aquele calor do trator, e eu lá, trabalhando. E aí eu peguei e falei, rapaz, eu vou ouvir uns louvor. Aí peguei o celular, coloquei o fone de ouvido, por causa do barulho do trator, e comecei a ouvir os louvores de Samuel, que fala assim, o homem, a cama e um tanque. Essa era a cena. Essa é a cena que acontecia em Betesda. E aí assim vai, irmão. De repente eu não sei de onde veio aquela glória que desceu, só eu e Deus ali naquele trator. Mãe, eu gritava, eu queria sair correndo no meio daquele lugar, só eu e Deus, pastor, no meio daquele mar. Aquele dia eu aprendi que para nós sentir a presença de Deus não precisa de multidão. Naquele dia eu aprendi que para nós sentir a verdadeira presença de Deus basta ter um coração aberto para glorificar o nome aleluia, de Deus. Jesus, glória a Deus. Um coração contrito. Então por isso que muitas das vezes a multidão ela só atrapalha. Como atrapalhou aquela mulher 12 anos sofrendo com aquela enfermidade. Eu acredito que a mesma multidão que atrapalhou aquela mulher foi a mesma que estava atrapalhando também aquele aleijado receber a cura ali naquela casa. Então, meus irmãos, muitas das vezes, às vezes nós buscamos recursos aonde nós não possamos achar. Às vezes nós confiamos em pessoas que não podemos confiar. Tem momentos nas nossas vidas que nós devemos confiar somente em Deus. Tem momentos na nossa vida que nós temos que depositar a fé somente no Senhor. Muitas das vezes a gente já está abrindo o nosso coração para pessoas erradas. A pessoa ouve e depois sai zombando e criticando de nós. Quer ver? Abra a Bíblia, né? Isaías 39. Tem outra passagem que serve-se de advertência para nós. Para nós ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós agimos. Isaías, no capítulo 39. Lá fala uma passagem muito interessante que nós devemos ser vigilantes em quem nós confia, em quem nós fala. Isaías 39, a partir do verso 1. Nós quisermos 12, 13 versículos. 12, 13? Não, ela é. Não vai ser. Vem cá, lê aqui. Então vamos ver. Por esse mesmo tempo, o rei de Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, mas agora já estava bom. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua parte e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens? E o que foi que lhes disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. O que foi que eles viram no palácio? Perguntou Isaías, e o rei respondeu: viram tudo e não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia e não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. E o rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz. E o rei Ezequias entendeu que isso queria dizer
que durante a vida dele haveria paz e segurança, e por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Glória. Amém? Está vendo o tanto que é importante a vigilância? Tem que ter cuidado. Abriu a casa e mostrou. Por isso, na mais no dia qual nós estamos vivendo hoje, onde a Bíblia diz que no fim o amor ia esfriar, nós estamos vivendo isso hoje. Então hoje nós temos que tomar muito cuidado com o que nós abrimos nosso coração, com o que nós falamos. Muitas das vezes é melhor gemer só a gente e Deus do que abrir às vezes a boca, o coração, a casa para pessoas que não convêm. Por isso que a gente tem que estar, né? Por isso que a Bíblia fala, primeiro vigia, né, pastor? E depois ora. Porque hoje o inimigo está atacando de todas as maneiras, de todos os lados. É igual que em Palmeiras, algo que sempre me preocupa, né? Em Palmeiras, sempre eu tenho pedido oração para o município de Palmeiras, que tem um espírito de suicídio aqui em Palmeiras. É direto em nas redes sociais, relato de pessoas, né, que estão tirando suas próprias vidas com as suas próprias mãos. Então a gente temos que orar para que o Senhor venha repreender este mal na nossa vida, na nossa família. Porque nenhum de nós estão isento de nenhuma perturbação. Nenhum de nós, pastor, estão escape de nenhum mal. Se não for a graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Então, pastor, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu que estou grato pela sua vida. Agradecer a Deus da irmã Terezinha, ter conhecido vocês, na família. E quero dizer para vocês que nós vamos ajudar vocês. E a nossa ajuda, uma coisa boa que eu aprendi com o pastor Divino e sempre continuo aprendendo, ele fala que o nosso abraço tem que ser, né, de beleza, né, pastor Divino? Tem que ser um abraço de amor. E eu tenho muito amor por essa palavra. Essa palavra, pastor Divino, me transformou a minha vida. Essa palavra mudou a minha maneira de ser, de agir, de pensar, de caminhar. Por isso, por causa dessa palavra, que a gente anda quilômetros e quilômetros de distância para falar do amor dele. Nós estávamos caminhando lá nas ruas de Abenópolis, entrando nas casas, nos bares, nas lojas, nos açougues. E no começo da caminhada, não sei se foi a Mandenisa, uma das irmãs, entrou em uma casa também de uma mulher. E aquela mulher estava oprimida, né, com uma enfermidade. E as irmãs vai e orou para aquela mulher. Quando foi hoje o pastor testificando que ela foi curada do coração. Por isso que eu amo esse Jesus. A gente vai com amor, pastor Divino, né? A gente não cobra, não pede um centavo para fazer a obra de Deus. Porque o maior preço, pastor Divino, Jesus já pagou por nós na cruz do Calvário. Por isso que eu amo esse evangelho que transforma, o mesmo evangelho que transformou aquela mulher do fluxo de sangue, a mesmo evangelho que curou aquele homem do tanque de Betesda, é o mesmo Deus que curou, né, o paralítico que vivia na porta do templo também pedindo esmola. Aleluia. É o mesmo Jesus que curou o cego de Bartimeu. É o mesmo Jesus que nós estamos falando dele aqui hoje. Hoje mesmo estava trabalhando no serviço, pastor Divino, e meditando nas coisas dele, e fala: Senhor, nós precisamos de ver milagre. Eu quero ver cura. Eu quero ver as pessoas sendo curadas. Nós estávamos andando ali em Abelinópolis, num determinado ponto. Quando eu bati de frente, veio na minha frente um rapaz, sentado, um rapaz muito novo, jovem, igual esse rapaz aqui, mais novo ainda, sentado numa cadeira de roda. Falei: ô Jesus, eu tenho tanta vontade de ver o Senhor curar. Mas o que falta? Às vezes falta em nós buscar a presença de Deus. Às vezes falta nós confiar mais em Deus quando nós servimos. Porque o próprio Jesus falou, né, que nós possamos fazer coisas maiores que Ele fez. Ele nos deu essa liberdade. O que falta, pastor Divino? A fé e nós se posicionar diante de Deus. Falta. Então, por isso, pastor, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Que Deus continue abençoando o Senhor. É um guerreiro, né, que é de Palmeiras, né, irmão? Esse pastor Divino é um guerreiro, né? A minha inspiração começou através dele.
Não, eu falo diante de Deus, mas sempre eu falo que eu não gosto de puxa-saco e não sou bajulador de ninguém, mas eu sou realista e sincero e sou grato a Deus pela vida das pessoas. Sabe por quê, pastor Divino? Em todo lugar que a gente tem passado, nós levamos amizade e trazemos amizade, levamos alegria e trazemos alegria. Então, da mesma maneira que a gente conhecemos os irmãos aqui, a gente fica com saudade dos irmãos, por onde a gente passa, todas as cidades, rua que a gente passa, a gente constitui boas amizades, bons amigos, e o mais importante, pastor Divino, nós lutamos para morar no mesmo céu um dia. Amém? Deus abençoe.